Olá, nós estamos aqui com o presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, Dr. Danilo Lovisaro. Seja muito bem-vindo, doutor. Ele também é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre. Doutor Danilo, conta pra gente qual que é a importância da instituição de um grupo como este para o Ministério Público e também para a sociedade. Bom, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas é um dos grupos mais tradicionais do CNPG, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Inclusive, ele foi fundado a partir de um movimento que ocorreu aqui no próprio Ministério Público de Minas Gerais, numa reunião logo após o caso trágico e que fica na memória de todos nós, da morte do promotor José Lins do Rego, promotor aqui de Minas Gerais. A partir daquele momento houve uma comoção nacional e também uma articulação nacional e foi criado o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, chamado de GENECOC. Esse grupo é um grupo dentro do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e reúne praticamente todos os coordenadores de GAECOS dos Ministérios Públicos Estaduais e também do Ministério Público Federal. Então, isso significa que se trata de um grupo com essa missão temática voltada ao enfrentamento do crime organizado no país. E na prática, doutor, como que acontecem essas orientações aos Ministérios Públicos dos Estados? Bom, nós temos reuniões periódicas, então o grupo ele é muito articulado, em termos de realização de reuniões, para que a gente possa discutir os temas centrais no enfrentamento às organizações criminosas. Participamos também em diversos momentos de eventos que são relacionados ao enfrentamento às organizações criminosas. Tivemos, por exemplo, há 15 dias atrás, no Ministério da Justiça, participando de um grande encontro chamado Renocrim, que era um encontro que reúne GAECOS e também as DRACOS, que são as delegacias de combate ao crime organizado. E, obviamente, que dentro do grupo nós fazemos a discussão dessas temáticas. São expedidas notas técnicas que passam, evidentemente, pela aprovação do CNPG, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. São discutidas estratégias de atuação do ponto de vista nacional e estamos sempre prontos a fazer essa articulação e a comunicação mais fluida de informações entre todos os GAECOS, ou seja, todos os órgãos de execução do Ministério Público no país. Por falar em organizações criminosas, doutor, nós temos aqui no Ministério Público de Minas Gerais a Unidade de Combate ao Crime Organizado, a UCC. O senhor já ouviu falar sobre ela? Recomendaria para outros ministérios públicos? Sim, é uma iniciativa muito importante porque diz respeito a combate à organização criminosa, mas também à corrupção, Então, é uma unidade que foi criada com o objetivo justamente de articular nessa área de atuação. Então, é importante que outros ministérios públicos também busquem iniciativas semelhantes como estratégia de atuação no enfrentamento ao crime organizado e à corrupção. Além disso, foi tratado na reunião de hoje, que é realizada aqui no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, sobre a questão da grande preocupação dos procuradores gerais, dos membros do Ministério Público, em relação ao envolvimento de criminosos na política. Como que os GAECOS e como que o grupo que o senhor atua e que é presidente pode atuar para poder garantir a diminuição da entrada desse tipo de criminoso na política brasileira? Exato. A infiltração do crime organizado na política é uma preocupação muito grande, seja do TSE, seja dos Ministérios Públicos Eleitoral, Ministérios Públicos dos Estados e, obviamente, o Ministério Público Federal também. Então, foi expedida uma resolução, que é a Resolução 297, de 12 de setembro de 2024, portanto ontem, expedida essa resolução pelo CNMP,
que define alguns parâmetros de articulação no que diz respeito à atuação dos ministérios públicos nessa temática específica relacionada à proteção, vamos dizer assim, do nosso sistema democrático. É uma missão constitucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica em um Estado democrático de direito. Então, está previsto na Constituição Federal. E, obviamente, que como órgão, né, que atua no enfrentamento ao crime organizado, os GAECOS, através do GENECOC e através do CNPG, ou seja, através de todos os procuradores gerais, estão imbuídos nos propósitos de municiar aqueles promotores eleitorais, procurador regional eleitoral, que trabalham na área do eleitoral com informações precisas sobre organizações criminosas. E há a possibilidade, através da resolução, de que haja algum pedido de apoio que, obviamente, seria direcionado a algum procurador-geral para a atuação em conjunto com o Ministério Público Eleitoral. Então, essa é a forma, vamos dizer assim, mais básica que eu poderia dizer de atuação. Através do fornecimento de informações qualificadas, porque os GAECOS, as unidades de inteligência de cada Ministério Público detêm essas informações e, obviamente, também dentro da necessidade, caso haja pedidos de apoio, para que ocorra uma atuação conjunta. Por falar em informações qualificadas, o governo federal apresentou este ano aos GAECOS, aos promotores e procuradores de justiça, o Sistema de Inteligência Brasileiro, SISBIM. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos internautas o que é esse sistema e qual que é a avaliação do senhor em relação a ele. O Sistema Brasileiro de Inteligência é um sistema que visa reunir todos os órgãos de inteligência do país. Inicialmente falava-se até da presença do Ministério Público como um órgão integrado dentro do SISBIM. Me parece que nesse momento não se incluiu, né, a figura do Ministério Público. Mas nós temos as nossas unidades de inteligência em cada Ministério Público e articulamos dentro do Sistema Nacional, que é esse o SISBIM, para que haja também essa troca de informações em nível de inteligência. Existe alguma dificuldade em relação aos órgãos? Eu acredito que não. A nossa troca de informações no que diz respeito ao campo da inteligência é uma troca muito fácil, né? Baseada nos critérios, né? E no padrão de informação da inteligência, que segue todo um rigor técnico, né? Para essa finalidade. E, obviamente, que cada unidade de inteligência dentro de cada Ministério Público detém essas informações e faz essa articulação também com outros órgãos de inteligência em nível nacional. Doutor, a gente sabe que a criminalidade é muito perspicaz e muito inteligente e que as instituições têm que ficar correndo atrás para pensar e estar sempre à frente do que aquelas pessoas que estão presas ficam planejando. E uma grande preocupação da comunidade em geral, da sociedade, são os crimes cibernéticos, que estão cada vez mais sofisticados. Qual que é o plano do grupo do qual o senhor é presidente para fazer cessar esses crimes cibernéticos e como que as pessoas podem contribuir para que esses crimes aconteçam de uma forma menos efetiva? Muitos ministérios públicos têm trabalhado com a figura do que se chama de cybergalera, que é um setor específico dentro do Ministério Público para atuar no enfrentamento a crimes cibernéticos. Essa é uma estratégia importante, né, que muitos ministérios públicos adotam. É uma estratégia estimulada, inclusive pelo GENECOC, né, e penso que seja um caminho interessante de atuação. O que seria o CyberGAECO? O CyberGAECO é uma unidade, né, específica dentro do Ministério Público, com a atuação muito técnica, especializada, com ferramentas tecnológicas para fazer a investigação de crimes cibernéticos. Então, esse é um caminho, acho que sem volta, né? Porque a nossa sociedade cada vez mais uma sociedade pós-moderna que utiliza muito a internet, né? E que os crimes onde eles estão acontecendo hoje em dia
é no mundo virtual, né? Então é importante que o Ministério Público consiga, né, acompanhar essa evolução e mude as suas estratégias de atuação para que possa fazer o enfrentamento também a esse tipo de crimes de forma tão eficiente como já faz em outras áreas. Crime esse que não tem fronteira, né, doutor? Como que tem sido a cooperação internacional em relação não somente aos crimes cibernéticos, mas ao crime organizado como um todo? Eu atuo numa área de fronteira, né? O estado do Acre, ele faz tríplice fronteira com a Bolívia e o Peru, que são áreas ali de grande produção, né, de drogas, né, em nível mundial, né? E essa droga produzida fora do país ingressa, né, no Brasil. Então, além da atuação rotineira, né, que é feito por todos os órgãos, né, não só o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia, né, Federal, Exército, né, em todos os órgãos envolvidos na questão da segurança, é importante que cada Ministério Público ele tenha também formas de cooperação para atuar com os órgãos homólogos nos países estrangeiros. Lá no Acre, nós estimulamos muito a realização de encontros com a Fiscalia do Peru e da Bolívia, para que a gente consiga trocar informações, articular uma forma melhor de trabalho. Identificamos, muitas vezes, integrantes de facções criminosas do Brasil que estão presos, né, nos países estrangeiros, e trabalhamos de forma constante para que a gente possa, inclusive, subsidiar esses países com informações importantes para que eles também possam fazer enfrentamento ao crime organizado. Para a gente terminar, os desafios, doutor. Quais são os principais desafios que o senhor vislumbra estando à frente desse grupo? Eu acredito que os desafios são muitos, né? Penso que, sobretudo, o Ministério Público brasileiro tem que sempre aperfeiçoar cada vez mais a sua capacidade de investigação, em todas as áreas, mas diria especificamente aqui no enfrentamento ao crime organizado, como foi dito com muita propriedade por você, né? O crime organizado, ele evolui o tempo inteiro. Evolui não só na prática, né, da criminosa, mas também em áreas importantes, como, por exemplo, a lavagem de capital, porque não há crime organizado sem lavagem de capital. Então, nós mesmos temos que o tempo inteiro estar bem atentos a novas formas, que a gente chama de tipologias, novas tipologias de lavagem de capital. Vem ocorrendo muitas situações no Brasil, né, com relação a isso, e obviamente que o Ministério Público ele tem que se reinventar a cada momento para poder continuar sendo essa figura central no enfrentamento ao crime organizado no país. Muito obrigada, doutor Danilo Lovisaro, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre e presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Continue ligado na TV MP. Todos os outros programas estão disponíveis pelo canal do YouTube mpmg.oficial.